Vamos começando a nossa aulinha de hoje, tá? Falando sobre os Jogos Olímpicos. É um evento de suma importância, né, para atletas de todo o mundo, né? É um espaço aí de encontros, de congraçamento, né? É um espaço também de competição de alto nível, né? Então, os atletas, os principais atletas de cada país, eles conseguindo índices, né, e classificações aí, eles vão, né, disputar ali, vão competir, né, nos Jogos Olímpicos. A gente vai falar nessa aula de hoje exclusivamente, tá, dos Jogos Olímpicos de Verão, da história dos Jogos Olímpicos de Verão. Embora alguns pontos, né, que eu vou falar aqui, alguns símbolos olímpicos, eles também façam parte dos Jogos de Inverno, tá? Mas a gente vai voltar a olhar um pouco mais para os Jogos Olímpicos de Verão, principalmente questão das sedes, né, dos anos em que a competição ocorreu, entre outros fatores aí, tá? Mas os símbolos, alguns deles, eles também fazem parte aí dos Jogos de Inverno, tá, pessoal? Então, gente, a gente sabe, né, que antes dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, essa competição ela já existia, né, lá na antiguidade, mas a gente vai deixar isso para um outro momento, tá? A gente vai falar exclusivamente dos Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna. Por quê? Né? Porque a gente está às vésperas do evento, né, começar esse ano, Tóquio 2020. Embora estejamos em 2021, o evento é Tóquio 2020, porque essa edição da Olimpíada deveria ter acontecido no ano passado. Né? Não aconteceu em função disso tudo que a gente está vivendo, né? Coronavírus e todos os problemas mundiais, né, que essa nova doença, a Covid-19, ela causou, né, ao longo do último 1 ano e meio. Né? Então, ano passado não foi possível acontecer a edição. Ano passado, o vírus era muito novo ainda, não se tinha nem mesmo vacinas prontas, né? As vacinas elas estavam ainda em processo de ensaios clínicos, de pesquisa, né? Para ver se elas teriam eficácia, né? E hoje a gente sabe que elas têm eficiência, né? E no Brasil ainda estamos com passos um pouco lentos, né, na vacinação, mas em outros locais do mundo essa vacinação já anda um pouco de forma um pouco mais acelerada, tá? Daí essa edição dos Jogos Olímpicos ela foi trazida, né, para o ano de 2021. Houve o adiamento, se cogitou esse ano novamente adiar, né, mas vai acontecer, né? Vários protocolos de segurança, né? A própria entrega da medalha vai ser feita de forma diferente, né? Normalmente, alguém da comissão organizadora entregava a medalha, colocava a medalha no peito dos atletas, né? Vencedores de qualquer que seja a prova. Esse ano é o próprio atleta que vai pegar a medalha, né? E vai colocar no seu próprio pescoço para evitar, né, uma aproximação com outras pessoas, tá? Os atletas vão ser testados, né, seguidamente. Vai se tentar fazer um processo ali de bolha também, né, de um pouco mais de distanciamento, mas a gente sabe, né, dos riscos, então por isso esses protocolos que devem ser, sim, muito severos, né, porque a gente ainda, embora o Japão esteja melhor que a gente, né, é importante... Espera aí que meu cachorro veio participar. Voltando, né? A gente sabe que o Japão está um pouco melhor que a gente, mas todos os cuidados, né, são importantes, tá? Então, gente, falar um pouquinho, né, sobre a origem dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, tá? Primeira edição surge em 1896 na Grécia, tá? E ela tem, assim, como um dos principais idealizadores, né, o Barão Pierre de Coubertin, tá? Se a gente for olhar para os Jogos Olímpicos de 1896, é uma diferença gritante, tá, do que a gente vai ver acontecer agora em 2021, tá? O número de modalidades, por exemplo, né, era muito menor mesmo. Então aqui eu trouxe, né, as modalidades presentes lá naqueles jogos, segundo pesquisas, né, que eu fui fazendo, e então tinha atletismo, ciclismo, esgrima, ginásticas, halterofilismo, lutas, natação, tênis e tiro, tá? Então seriam essas.
Em 2020, a gente tem 45 eventos, eu botei eventos barra modalidades. Por quê? Por que eu botei dessa forma, tá? Porque a gente tem algumas modalidades, né, que tem subdivisões. Por exemplo, o basquete. A gente tem o basquete tradicional, né, 5 contra 5, e a gente tem uma espécie de basquete 3x3, né, que é tipo um basquete mais street, assim, que virou modalidade olímpica, né. Canoagem a gente tem mais do que um tipo também, então por isso que eu botei 45 eventos, né, barra modalidades, em função de algumas delas terem subdivisões, tá? Na primeira edição, tá, pessoal, as mulheres não poderiam participar, tá? Então não houve participação em termos de competição das mulheres, né, lá em 1896, tá? Elas puderam participar, né, em edições posteriores. E aí a gente pensa, né, pessoal, a gente olha para 1896, parece que faz muito tempo, né? Mas na verdade, em termos históricos, é pouca coisa, né? São cento e poucos anos, né? E as mulheres não podiam participar. As mulheres vão ganhando espaços, mas se a gente for olhar, isso também é assunto para outras discussões, né? Mas eu acho que é importante frisar isso nesse momento, né? Se a gente for olhar, embora as mulheres tenham ganho algum espaço ao longo do ano, a desigualdade ainda é muito grande entre homens e mulheres, tá? Tanto no esporte quanto na sociedade. Como a gente está falando de Olimpíadas, né, e falando de esportes, a gente pode pegar exemplos, né, do futebol. O futebol é um esporte olímpico, tá? O salário que a melhor jogadora brasileira ganha é muito menor do que o salário do, teoricamente, melhor jogador brasileiro, né, na atualidade. Então existe uma diferença muito grande, tá? Fora as competições, né, a diferença de importância que a sociedade, né, que os patrocinadores dão, tá? Então é uma luta que tem que continuar, tá? Até porque, né, pessoal, no Brasil, falando sobre futebol, a gente pode fazer uma outra aula falando sobre isso também depois, né? Mas no Brasil, até pouco tempo atrás, as mulheres eram proibidas de jogar futebol, né? Então é uma luta diária, tá? Então nas Olimpíadas, as mulheres, lá em 1896, elas não podiam participar, tá? E as medalhas, né, pessoal? Um dos símbolos importantes dos Jogos Olímpicos são as medalhas, né? E que a gente sabe, né? Ouro, prata e bronze. Mas nessa edição, não era bem assim, tá? Era um pouco diferente. Embora hoje, se a gente for olhar qualquer registro, né, olímpico, o Comitê Olímpico ele atualizou. Então, o campeão das provas lá em 1896, eles colocam ali, né, nos seus registros como medalha de ouro, o segundo medalha de prata e o terceiro medalha de bronze. Mas, na verdade, né, nesse momento não existia ainda medalha de ouro, tá? O vencedor ele ganhou uma medalha de prata, né? E o terceiro colocado nem sequer ganhou prêmio, tá? Aí depois, na hora de organizar ali para se fazer uma tabela, né? Eles colocaram como se tivesse havido premiação de ouro, prata e bronze, mas não foi bem assim. As medalhas nesse formato, né, que a gente vê, elas foram introduzidas nos jogos em um momento posterior também, tá? Então aqui, gente, eu trago para vocês, tá? Todas as sedes dos Jogos Olímpicos de Verão, tá? Os Jogos Olímpicos, eles acontecem de 4 em 4 anos, normalmente em anos pares, né? Claro que aqui, né, esse ano a gente tem o 2020/2021, em função da pandemia, como a gente já sabe, mas em outras ocasiões, tá? Os Jogos Olímpicos aconteceram sempre em anos pares, tá? A gente tem aqui, tá? Coloquei para vocês todas as sedes, tá? E todos os anos ali, e eu vou passar aqui para vocês. Então, tudo começou lá em Atenas, na Grécia, depois, 1900, Paris, 1904, St. Louis, 1908, Londres, tá? St. Louis, Estados Unidos, Londres, Grã-Bretanha, 12, Estocolmo, na Suécia, 20, Antuérpia, tá? Na Bélgica. E aí vocês podem estar se perguntando, mas não era de 4 em 4 anos? Por que pulou de 12 para 20, tá? A gente teve 2 eventos históricos, né, que atrapalharam as Olimpíadas no século passado, tá? Que foram as 2 grandes guerras mundiais. Então, como aqui, ó, entre 12 e 20 a gente teve a Primeira Guerra Mundial, tá? Os jogos que aconteceriam em 1916 acabaram não acontecendo, tá?
1924, Paris, na França. 1928, Amsterdã, na Holanda. 32 em Los Angeles, nos Estados Unidos. 36 em Berlim, na Alemanha, tá? Essa Olimpíada, ela foi uma coisa muito emblemática, né? Porque a Alemanha já estava vivendo sob o regime nazista, né? E 3 anos depois, né, dessa Olimpíada, começa a Segunda Grande Guerra Mundial, tá? Então, por isso, de 36, a gente passa para 48, tá? 1948, Londres, Grã-Bretanha. 52, Helsinki, na Finlândia. 56, Melbourne, na Austrália. 60, Roma, na Itália. 64, Tóquio, no Japão, tá? Então, Tóquio vai sediar pela segunda vez esse ano os Jogos Olímpicos. Cidade do México, em 68. Munique, na Alemanha, em 72. Montreal, em 76, no Canadá, né? Moscou, na antiga União Soviética, tá? Los Angeles, em 84, nos Estados Unidos. Esses dois Jogos Olímpicos aqui, tá? Eles foram símbolos, né, da Guerra Fria, tá? Que era aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética. E aí, pessoal, o que acontece? Na Olimpíada de Moscou, os Estados Unidos e alguns aliados, eles boicotam, né, a Olimpíada que acontece lá na União Soviética. E 4 anos mais tarde, na de Los Angeles, né, os países, a União Soviética, né, e alguns dos seus aliados boicotam, né, dão um troco, boicotam as Olimpíadas de 1984, tá? 88, Seul, na Coreia do Sul. 92, Barcelona, tá? Aí vocês vão ver que o prof tá velho, porque o prof já lembra dessa Olimpíada de 1992, tá? Eu nasci um ano antes da Olimpíada de Seul, eu nasci em 87, 92 eu já lembro de algumas coisas relacionadas aos Jogos Olímpicos, tá? Foi meio que a primeira vez que eu me deparei assim, com esportes, né? Assistir competições esportivas foi nessa Olimpíada. 96, Atlanta, Estados Unidos. 2000, Sydney, na Austrália. 2004, Atenas, na Grécia, né? Voltou para casa as Olimpíadas. 2008, Pequim, China. 2012, em Londres. 2016, no Rio de Janeiro. E agora, né, 2021, em Tóquio. Nós temos alguns símbolos, né, pessoal, que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje. Símbolos olímpicos, né, que são bastante interessantes, né? E um desses símbolos, um desses eventos que tem grande relevância para as Olimpíadas são as cerimônias, né, de abertura e de encerramento, tá? Então, na cerimônia de abertura, as delegações, elas desfilam, né? Existem shows temáticos, né, que são organizados pelos comitês organizadores, né? Então, aqui a gente vai ter os desfiles das delegações, né? Elas entram no estádio, e nós temos o momento talvez principal da cerimônia de abertura, é quando a tocha olímpica ela entra no estádio e acontece, né, o acendimento da pira olímpica. Essa pira olímpica, né, ela vai ter, né, queimando sobre ela o fogo olímpico durante toda a realização dos jogos, tá? Então, a pira olímpica ela vai estar lá acesa durante todos os jogos. E nós tivemos alguns acendimentos, né, de pira olímpica que foram bem legais, bem emblemáticos, né? Entre eles esse aqui, ó, de 2000, né, que a atleta australiana, tá? Ela acende a pira, só que a pira ela estava submersa, né? Ela estava embaixo d'água, tipo uma piscina, né? E ela coloca o fogo e o fogo começa a queimar sobre as águas, né? E depois a pira se ergue e vai lá para cima, né? E nós tivemos uma que eu não trouxe a imagem aqui para vocês, mas em Barcelona, 92, né? Essa Olimpíada que eu disse para vocês que eu já lembro, né? Embora eu fosse bem pequeno na época, que o acendimento foi com arco e flecha, né? A pira olímpica estava lá em cima no estádio e o cara pegou, né? Acendeu uma flecha e soltou, né? A flecha lá. E, teoricamente, né, a flecha caiu na pira e acendeu. Mas, na verdade, depois se descobriu que a pira estava programada, né, e ali foi só um efeito, né, a flecha passando para que parecesse que o cara havia acendido a pira com uma flecha, tá? Então, são eventos bem legais, bem bacanas e normalmente bastante emocionantes aí, para quem curte o esporte. E as cerimônias de encerramento, né, que são bem legais também, só que aí são um pouco tristes, né? Porque parece que está acabando aquele ciclo, né? Eles abrem espaço para a sede seguinte mostrar um pouquinho do seu trabalho.
Só que aí eu trouxe aqui, ó, essa imagem, que foi do encerramento da Olimpíada de Moscou, onde eles botaram na arquibancada, né, fizeram ali um mosaico do mascote, né, da Olimpíada, que era o ursinho Misha, e nesse mosaico, né, quando está acabando a Olimpíada, eles conseguem produzir uma lágrima caindo, né, do olho do ursinho, como se ele estivesse triste pelo encerramento daquele evento, daquela Olimpíada. Então foi bem legal, e nós estamos falando de 1980, né, pessoal, com a tecnologia não era nem perto do que é hoje, e eles conseguiram fazer um efeito bem bacana ali nessa cerimônia de encerramento, tá? Na cerimônia de encerramento não há um desfile como há na cerimônia de abertura, né? Mas os atletas, eles estão presentes ali, de forma mais descontraída, o protocolo é um pouco diferente, né? E é aqui na cerimônia de abertura que é apagada, né, a pira olímpica, né? Que é onde os jogos são oficialmente encerrados, tá? Então, gente, nós temos os símbolos, tá? Que eu estava falando para vocês também, os símbolos olímpicos, que são bem importantes, tá? Um deles é a bandeira, tá? Os anéis olímpicos, tá? E eu trago um textinho aqui para vocês, né? A principal representação dos Jogos Olímpicos é a bandeira estampada com os anéis olímpicos, que também são a marca do Comitê Olímpico Internacional. Os 5 aros interligados, olhem só o que vocês estão vendo aqui, ó. 5 aros com cores diferentes, tá? Que compõem o estandarte, possuem cores diferentes, cada uma representando um continente. O azul é a Europa, o amarelo a Ásia, o preto a África, verde a Oceania e o vermelho as Américas. Os anéis entrelaçam-se para dar voz a valores como universalismo e humanismo. Os aros que compõem a bandeira são de cores diferentes para representar o respeito às diversidades de todas as nações e contrastam com um fundo branco que representa a paz entre os continentes. Quando foi criado esse símbolo, tinha o objetivo de se opor ao nacionalismo exagerado que levava à tensão entre países no início do século XX. Tá? Então, tá aí a explicação dos desenhos, né, dos aros dos anéis olímpicos na bandeira de fundo branco. A tocha olímpica, né, pessoal? A tocha o revezamento da tocha olímpica, né, talvez seja, para mim, né, o maior símbolo, né, das Olimpíadas. Porque a tocha, ela sai lá da Grécia, passa por vários locais, né, e chega no país sede para que a pira olímpica seja acesa ali na cerimônia de abertura, tá? Então, o textinho traz para nós aqui: a tocha é o mais antigo símbolo das Olimpíadas e faz a ligação entre os jogos realizados na Grécia Antiga e os disputados na Era Moderna. O fogo sagrado, tido como elemento purificador, era usado pelos gregos em frente aos seus principais templos, como o Santuário de Olímpia, que recebia as competições esportivas, tá? As medalhas, né, pessoal? As medalhas são dadas, né, aos vencedores das provas. Então, nós temos a medalha de ouro, que é a premiação dada ao campeão, né, daquela prova. A medalha de prata, premiação dada ao segundo colocado. E a medalha de bronze, que é a premiação dada ao terceiro colocado, né? Como eu falei para vocês lá no início, nos primeiros Jogos Olímpicos não foi bem assim, né? Embora, se a gente for olhar os registros, o campeão lá, né, eles colocam hoje como medalha de ouro, o segundo como medalha de prata e o terceiro como medalha de bronze. Mas na época, o terceiro colocado nem medalha, né, recebeu, tá bem? E os mascotes, né, pessoal? Os mascotes olímpicos hoje são símbolos também muito, muito interessantes, né, dos Jogos Olímpicos. Eles são escolhidos, né, pelo país sede, né, e aí cada país tem a sua forma de escolher, né, os seus mascotes ali. E eles dão, assim, uma espécie de alegrada, assim, né, nos jogos, tá? Então aqui estão os mascotes das Olimpíadas e das Paralimpíadas do Rio de 2016. Eu coloquei a imagem aqui para vocês, tá? E aí o texto nos traz. Outro representante dos Jogos Olímpicos é o mascote, que muda a cada edição. O primeiro mascote oficial foi apresentado na Olimpíada de Munique, em 1972. Aqui nós temos, né, no Rio de Janeiro, tá? O mascote da Olimpíada representava a fauna brasileira e o da Paralimpíada a flora brasileira, tá bem? Na próxima aula, nós vamos falar sobre as modalidades olímpicas, tá? As atuais. Claro, existem, né, modalidades olímpicas que deixaram de ser olímpicas, né? Se vocês forem fazer um levantamento histórico, até mesmo o cabo de guerra foi modalidade olímpica, tá? Então a gente vai falar das modalidades atuais e vamos trazer como curiosidades, né, algumas modalidades que deixaram de ser olímpicas ao longo dos anos, tá? Isso para a nossa próxima aula.